Olá a todos. Nem preciso dizer da minha imensa alegria de estar aqui hoje, não é isso? Em mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. E hoje a gente vai matar a nossa imensa saudade da Dorcas, que foi quem produziu esse podcast de hoje, que vai tratar do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. Dorcas, muito obrigado, desde já o nosso abraço, e os comentários estão muito interessantes, né? A fé, sobre diversos aspectos, embasa o nosso espírito, sobretudo em tempos atuais, né? E fiquemos atentos, porque fé, a gente vai ver no estudo que a Dorcas preparou para a gente, tem tudo a ver com o nosso comprometimento na obra divina. E por falar nisso, gostaríamos de fazer um convite a todos que nos ouvem, a todos que acompanham o nosso podcast, seja pelo YouTube, seja pelas diversas mídias sociais, Spotify, iTunes, no Brasil, no exterior. Nós gostaríamos imensamente que você nos ajudasse a construir esse nosso podcast. Então a gente está convidando todo mundo que participa com a gente ouvindo para que possa participar também conosco, ajudando a gravar as nossas apresentações, a gravar uma prece que seja de coração, que a gente sempre coloca no nosso final, a sugerir temas, ok? Faça contato conosco. O nosso e-mail de contato é geia, vou soletrar a letra G, E, a letra I e a letra A, Uberlândia, sem acento, @gmail.com. Mande-nos a sua sugestão, mande-nos aquilo que você quer contribuir e a gente vai devolver o contato, articulando para que você possa participar conosco aqui, ok? Não nos esqueçamos que ao final do podcast a gente gravou uma prece do fundo do nosso coração, que a gente também convida você a participar conosco. Caso você queira, você pode colocar um recipiente com água ao lado, mentalizar do fundo do coração junto conosco, na certeza de que os bons espíritos nos acompanharão e trarão a medicação, os fluidos positivos que nos auxiliarão no transcorrer de toda a nossa semana, fortificando os nossos corações. Muito obrigado. Não se esqueça do nosso convite. E nós sempre convidamos. Vamos ouvir? Boa tarde, queridos irmãos. Desejo muito que a paz do Senhor esteja no coração de cada um, que a sua alegria o mova. Queridos, o estudo de hoje fala sobre a fé transporta montanhas. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual Allan Kardec relata um fato presenciado por nosso querido Mateus, em que um pai leva um menino que estava sofrendo por espíritos, sendo atormentado por espíritos sofredores, para que os discípulos o livrassem daquele tormento. E os discípulos não deram conta de fazê-lo. Então, encaminharam a criança, o menino, para o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, com toda a sua franqueza, mas muito amor, pelo aprendizado deles, os disse-lhes: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E eles ficaram questionando dentro de si e entre si: por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível, nada.
Bem, queridos irmãos, estudando sobre a fé, deparei-me com algumas palestras de Haroldo Dutra Dias, nosso querido estudioso irmão. E então pensei em convidá-lo para estar falando conosco sobre este tema através dos seus estudos. Irei então fazê-lo. Fé, uma palavra tão pequenininha, monossilábica, do nosso dicionário, da nossa língua portuguesa, mas com um significado enorme, que lá na época de Cristo já estava 2021 anos atrás, já estava sendo falada, praticada pelo Mestre Jesus, vivida, ensinada de forma didática e pedagógica por excelência, pelo bondoso, amoroso e amigo Mestre, com toda a paciência que requer o Mestre dos Mestres para um povo ignorante e rebelde, muito arrogante, nós. E o interessante é que Jesus o fez de uma forma muito prática. E o que realmente queremos entender é o que o Mestre nos quis fazer pensar. Porque o que nos move é o nosso pensamento. Buda já disse isso, a mente é tudo. O que você pensa é o que você se torna. Com isso, o Mestre nos fez refletir para o quanto somos descrentes nos momentos difíceis, que temos muita teoria, não é? Olha o quanto o Mestre já havia ensinado aos seus discípulos até aquele momento. A teoria era muita, mas a prática lhes faltava. O pôr a mão na massa, porque é a experiência que nos torna a pessoa que somos. É a experiência que nos torna a pessoa que somos. Se de fato compreendemos a importância dessa força espiritual e a praticamos, nós entendemos o que é a fé. Precisamos ter uma fé ativa e não passiva, pois o Mestre nos diz que uma pequena dose dessa fé já nos faria maravilhas. Portanto, este tema visa nos esclarecer o quanto é importante o sentido da fé e o que ela significa para as nossas vidas. Como a doutrina espírita compreende este sentimento de forma a colocá-lo em prática frente às dificuldades de nossa existência. A doutrina espírita é maravilhosa, maravilhosa. Ela realmente nos leva à prática daquilo que pensamos e do ser que somos, e daí o nosso aperfeiçoamento. Qual o verdadeiro sentido da fé e o que ela significa para as nossas vidas? Será o primeiro ponto de nosso estudo de hoje. Então, iniciaremos nosso estudo sobre esse prisma. A fé é a mãe de todas as virtudes. O verdadeiro sentido da fé está aí, em ser mãe das virtudes. Mãe do amor, da paciência, da tolerância, da coragem, da resignação. Pensa, a fé gera todas essas virtudes dentro de cada um de nós. E o que a fé significa para as nossas vidas, então? Ação, obras, trabalho, movimento. O nosso corpo, queridos, ele só é saudável se ele se movimentar. Ele parou, ele adoece. Assim é também nosso corpo espiritual. Assim também é nossa vida espiritual. Se nossa vida carnal é assim, nossa vida espiritual não é diferente. Se paramos de nos movimentar, adoecemos. Por isso que a fé nos move, a fé nos contagia, a fé nos traz alegria, vontade, esperança e amor, como veremos no segundo ponto de nosso estudo. Bem, o nosso irmãozinho Tiago, em seu livro, ele diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Interessantíssimo esse parecer de nosso irmão, orientado por nossos benfeitores espirituais, para nos ajudar a iniciar nossa compreensão do que seja fé em sua forma prática. Forma esta que é um dos princípios da doutrina espírita, a prática das nossas virtudes, das virtudes que há em nós e precisamos desenvolver. O que estamos alimentando dentro de nós? São as nossas virtudes ou os nossos defeitos? O que faz todo sentido, pois partindo da definição de Deus descrita por nosso irmãozinho João, em seu primeiro livro, 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E sendo assim, João conclui seu pensar no versículo 16 deste mesmo capítulo, afirmando que se Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Logo, o amor é a principal e a base de todas as virtudes. Sem amor nada existe. Sem Deus, como podemos imaginar a nossa existência? Mas é somente através da fé que conseguimos enxergar a Deus. Logo, é somente através da fé que conseguimos amar. Por isso que a fé é o princípio de todas as virtudes. Portanto, o apóstolo Paulo, nosso querido Paulo, em seu livro aos Hebreus, nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Esta é a lei do retorno. Temos fé, acreditamos que Deus existe e vamos agir como pessoas que acreditam que Deus existe. Lembre-se, não é suficiente dizer que tem fé. É necessário agir. A fé que transporta montanhas é o espiritismo em ação. A fé, segundo Haroldo, e eu concordo com ele e achei interessantíssimo sua fala, a fé é entregar-se e não o acreditar. A fé é entregar-se e não acreditar. Fomos criados numa cultura católica e dentro da doutrina católica o acreditar sobreabunda todo conhecimento católico, não é? Só que aí Haroldo vem e nos diz que calma, não é suficiente acreditar. Não é suficiente acreditar. Muitas vezes confundimos fé com crença, pois entendemos religiosamente fé como acreditar. Dizemos então, eu acredito em Deus e nos iludimos, pensando ser esta afirmativa o suficiente para enfrentarmos os desafios da vida. Mas a fé é entregar-se e não acreditar, porque acreditar é estar envolvido. Olha que interessante, meus irmãos. Se eu acredito naquilo, estou envolvido. Ponto. Mas entregar-se é mais do que estar envolvido. Entregar-se é estar comprometido. E o real significado da fé está no comprometer-se. O real significado da fé está no comprometer-se. Isso me fez pensar que ao analisar as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, uma qualidade sempre se destaca nelas, irmãos. É o comprometimento. É impossível alcançar o sucesso, tanto profissional quanto pessoal, sem se empenhar de verdade em honrar os compromissos que assume, seja um relacionamento ou um emprego, não é? É responsabilizar-se pelo que se está assumindo, pois no âmbito empresarial o compromisso vai muito além do que querer causar uma boa impressão. O compromisso com a organização e o trabalho desenvolvido é refletido significativamente no dia a dia no ambiente de trabalho, influenciando na postura do colaborador, na qualidade do seu trabalho, no empenho em melhorar sempre e na atenção dada às solicitações da chefia e dos colegas. No âmbito espiritual, irmãos, não é diferente, pois somos chamados e convidados por nosso querido Deus, através de Jesus e da espiritualidade amiga ao trabalho, a oportunidade de evoluir, de progredir. Então, o progresso vem através do comprometimento, e comprometer-se é ter fé. Por isso, a afirmativa do Mestre, a fé transporta montanhas. Sim, o comprometimento nos faz agir, transportando as montanhas que nos impedem a visão de avançar.
Essas montanhas devem ser ultrapassadas ou vencidas. Simplesmente escalando-as? Não. Devem ser, segundo o Mestre nos ensinou, transportadas. Mas o que é transportar? É levar de um lugar para outro, simples assim. Mas espiritualmente, Dorcas, o que significa? Significa que todas as nossas dificuldades são como uma montanha, pois cada um vê do tamanho da dificuldade, conforme seus próprios olhos. Mas essa dificuldade que nos impede de avançar pode ser o egoísmo, a arrogância, a ambição, a pouca ou a falta de vontade, concluindo as nossas limitações, os nossos defeitos e imperfeições. Então, nossas montanhas estão dentro de nós e nós as criamos através de nossa rebeldia e teimosia aos ensinamentos do Mestre. Por isso, precisamos de uma fé racional. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 6, ele diz: a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Compreender. Aí a diferença da fé cega e a fé racional. A fé que transporta montanhas não é focar na montanha, pois sabemos que ela já existe e é real, e seu objetivo é nos impedir a seguir o nosso caminho. Quanto a isso, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos alerta sobre a fé humana e a fé divina. Ele diz: a fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às faculdades em relação às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras, está no capítulo 19, no item 12. No campo material, Kardec define fé como humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais. Construção de uma empresa, a melhoria profissional. Todos nós temos fé, que é a crença, é a própria capacidade de realizar a tarefa material. Mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para não se transformar em orgulho e sentimento este que nos traz ilusão sobre a nossa personalidade. No campo espiritual, Kardec define fé como divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo, que direciona sua capacidade e busca em algo além do material, na busca do seu lado imortal. É a religiosidade agregando-se à caridade, à fraternidade e à melhoria anterior. Logo, a fé espiritual é motivadora da fé material. A fé necessita de uma base, e esta base é a perfeita compreensão daquilo que devemos crer. A doutrina veio propagar a fé racional, aquela que, conforme o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, veio aliar o sentimento da crença e a vontade do querer, uma qualidade própria do nosso tempo, que é a razão. Ela dá base sólida à nossa crença. Penso, logo existo. O filósofo matemático francês René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, em geral é traduzida no português como penso, logo existo, embora seja mais correta traduzi-la como penso, portanto, sou. Quem sou eu? Sou um ser que raciocina e que pensa por mim mesmo. Sou um ser que não sou levado pelos pensamentos dos outros, mas pelo raciocínio próprio de minha própria existência. Quem foi René Descartes? Foi um visualizador, um homem à frente do seu tempo, um filósofo francês que queria chegar no conhecimento absoluto de tudo. Para tal, era preciso duvidar de tudo que estava posto, não é? E a única coisa que ele não podia duvidar era de sua própria dúvida. Logo, era de seu próprio pensamento. Assim surgiu a máxima: penso, logo existo. Duvide, nem tudo que parece ser de fato é. Será que esta montanha que vejo é realmente tão grande e pesada que eu não possa transportar? Será? Mas para onde devo transportar essa montanha que há dentro de mim e me impede a ver?
Para onde, Dorcas? Já que é transportar, para onde devo levá-la? Para os pés do nosso querido Mestre Jesus. Porque esta montanha está dentro de você, abrindo-lhe o coração, contando-lhe as angústias que lhe atormentam a alma e dificultam sua caminhada, dizendo-lhe: ajuda-me, Senhor. E ele irá te perguntar: que queres que eu te faça? E o cego, como cego de Jericó, pedirás: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus, em sua imensa bondade e misericórdia, dirá: recupere tua vista, a tua fé te salvou. Por quê? Porque tudo depende de você, do seu querer, da sua vontade. A vontade, irmãos, é mola mestra para que nos movimentemos, para que nós consigamos ver do que precisamos para esta vida. Mas a fé que transporta montanhas também é mãe da esperança e da caridade. Portanto, é uma fé inabalável. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não é? Então não deve entorpecer-se. A mãe de todas as virtudes que conduz a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade, que formam com a fé uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os sentimentos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Regenerar, refazer-se, renovar-se, não é? Se eu olhei e vi que eu não fiz certo, não tem como diz o Chico, voltar e fazer novamente, mas tem como fazer diferente. Tem como fazer da forma correta. Regenerar-se, transformar-se. Preciso pois, que essa base seja forte e durável. Portanto, se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces fortes. Seja mais forte a vossa fé do que só firmas e zombarias de incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é empolgante, é contagiosa, comunica-nos que não a tínhamos, ou mesmo que não desejaríamos tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Pregai a vossa esperança firme, para lhes dardes a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as dificuldades da vida. Tendes, pois, fé, com o que ela contém de mais belo e bom, com a sua pureza e a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. O que não espera acontecer são as obras da fé. Esse, quem nos disse, foi o Espírito protetor, José. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Busquemos nas palavras do poeta Rabindranath Tagore a inspiração para a nossa prece de hoje. Ele nos diz assim no livro Estesia: quando as estrelas vieram visitar a terra, depois de concluída a criação, dominaram todas as sombras e recantos esquecidos. Terminando seu giro,
retornaram ao veludo da noite e se engastaram nos lugares definitivos onde deveriam permanecer. Todas volveram, menos uma, por discreta determinação do Rei do Firmamento. E quando deram conta da sua ausência, os demais astros buscaram-na aflitos de longe. Então, perceberam, entre os sofredores e necessitados do mundo, a sua luz faiscando em tom verde. Por isso é que a esperança nunca abandona a vida. E assim, Jesus, te buscamos nesta prece de agora, reconhecendo no brilhar do teu amor que ainda caminha sobre a terra e caminhas entre nós, sobretudo nesses instantes em que a noite dos nossos sofrimentos é profunda e abala-nos o sentimento. Novamente vem o teu amor, por esperança divina, nos envolver em luz, na luz da esperança, a renovar nossas forças, a falar-nos sem palavras ao coração, de que devemos permanecer no melhor esforço, na melhor busca, e nos dize, acalmando-nos o espírito, de que caminhas ao nosso lado, rumo ao infinito. Portanto, mestre amigo, ampara-nos e fortalece-nos, protege-nos, para que quando estivermos cansados e desanimados, saibamos absorver tua luz, renovando-nos. Ajuda-nos, Jesus, a perceber a presença divina em cada mínimo detalhe da vida à nossa volta, desta vida que prossegue incansável, pois que emanada dos desígnios divinos. E, sobretudo, Jesus, não nos deixe esquecer de que a providência divina é infinita misericórdia e amor, um amor tão profundo que sequer podemos entendê-lo. Podemos e devemos apenas buscar senti-lo integralmente no âmago do nosso ser. Graças te damos, Mestre Jesus, por esses instantes próximos ao teu Evangelho, em que essas vibrações firmes nos soerguem para continuarmos. Graças te damos, Jesus, pela bênção de tantos corações, encarnados ou desencarnados, que tanto nos amam. Graças te damos pela vida e te rogamos, Jesus, ampara-nos a todos, a humanidade inteira que tanto necessita de ti nestes momentos. Que a tua luz siga conosco, orientando-nos e inspirando-nos hoje e sempre. Que assim seja.